Assunto é soja por aqui e eu vou trazer um estudo muito interessante feito pela equipe do Agricultura BR que mostra como é que foi o comportamento da oleaginosa durante o ano de 2018. Ora, tivemos muita variação com soja e ela está ligada diretamente a Estados Unidos, o Donald Trump, presidente norte-americano, e aí vamos falar a verdade, né? Fala uma série de situações que acabam sendo danosas para o país dele e às vezes para outros também. E a situação política aqui no Brasil, que evidentemente mudou, foi um ano de corrida eleitoral e não poderia ser distinto daquilo que aconteceu. Para dizer o mínimo, tivemos várias mudanças, algumas delas bruscas, inclusive, para o dólar, a moeda norte-americana. Elas aconteceram, seja por conta do posicionamento dos Estados Unidos, principalmente a partir do meio do ano, quando o Donald Trump agiu, acabou trazendo aquela ruptura comercial com a China, a principal comprador de soja. Ou aqui no Brasil, na corrida eleitoral, que teve vários momentos. Teve um momento em que se acreditava no candidato pró-mercado, que não é o que foi eleito no começo, né? Depois perceberam que não, o dólar subiu, teve situações aí que envolveram os outros partidos, até a confirmação de Jair Bolsonaro como presidente, o dólar oscilou muito e acabou tendo oscilações muito para cima, fazendo com que o dólar tivesse alterações e influenciasse no preço da soja. A situação do Donald Trump influenciou no prêmio pago pela soja brasileira. É isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Você acompanha comigo nesse gráfico que exemplifica esse estudo. Lembrando, o que nós fizemos aqui? Eu vou comentar o que aconteceu no momento político, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em relação ao valor da soja, mas trazendo o dólar também. Nós consideramos o Porto de Santos. Por quê? Porque entre os dois portos que trabalhamos, que pesquisamos e que é fornecida a informação pela Grânus Corretora, nossa parceira aqui no Agricultura BR, o Porto de Santos é o maior embarcador de soja do Brasil. Entretanto, não há variação de preços relevantes. No máximo, tem uma data só das 5 escolhidas que está diferente o preço de Santos e Paranaguá. Então, confira comigo agora esse estudo. Foi feito com bastante carinho aqui pela nossa equipe e você vê na linha de cima, no azul escuro, você vê o preço da soja aqui no Brasil, no Porto de Santos. A linha azul quase sem variação, você vê a linha azul clara, né? Você vê o dólar se movimentando no Brasil. Primeira data escolhida foi no dia 23 de janeiro. Ali, no dia 23 de janeiro, qual que era a situação que o Brasil tinha? Nós tínhamos uma situação sem muitas expectativas para a soja, os custos de produção da safra foram altos, comercialização lenta, uma safra pesada, recorde, preços insatisfatórios e assim seguiu até a metade de 2018. Foi dessa forma. Que aqui nós colocamos até uma frase interessante, né? Uma expressão, a boquirrotice do Donald Trump, né? Acabou fazendo algumas coisas que tornaram a situação diferentes para o mundo todo. Nesse caso, acabou favorecendo o preço da soja no Brasil. Ao criar uma série de entraves comerciais para a China, ele jogou o mundo na situação que está, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque aqui nós sabemos muito bem. É o que você acompanha ali na data do dia 22 de junho, soja com escalada de alta, dólar a 3,80, R$ 84,00 a saca. 24 de setembro é uma data bastante interessante em relação aos valores. Por quê? Porque 24 de setembro antecipa um momento eleitoral aqui no Brasil muito importante. Aqui no Brasil, a corrida eleitoral começava a ganhar caras mais claras, né? Os partidos e coligações se definiram e acreditavam que o candidato favorito do mercado da época, e se você acha que na época era o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não era. Na época, o candidato preferido do mercado era Geraldo Alckmin. O mercado acreditava que iria subir, só que acabou não acontecendo. Aí você vê o dólar a 4,10. E o mercado ficou nervoso, o dólar sobe. Tinha ainda a insegurança do Lula, né, principalmente em relação, o ex-presidente Lula, em relação a ser candidato e como que seria o apoio dele. Acabou trazendo mais nervosismo no mercado com a escalada do candidato PT, que chegou a ganhar bastante volume nesse período. Nesse período, o dólar dispara, chega a 4,10, a saca da soja, nessa data, do dia 24 de setembro, foi de R$ 97,00 a saca. Mas nós temos registro de R$ 101, R$ 102,00 o valor da saca também no Porto de Santos. Nessas datas, por esse período, o Porto de Paranaguá consegue preços até mais altos.
Depois disso, o mercado aceitou melhor e acabou firmando com Jair Bolsonaro, na época candidato, agora presidente eleito. Mercado se acalma, dólar também. Dia 21 de novembro, você já viu o dólar a R$ 3,80, já com estabilidade. Saca da soja R$ 10 abaixo do que se tinha em setembro, R$ 87 a saca. Na última sexta-feira, dólar a R$ 3,90, valor a R$ 82 a saca. Dólar, inclusive, mais alto por questões internacionais, portanto, você viu ali um estudo que mostra o que aconteceu com o mercado de soja, né? Mostra ali um levantamento. Esses períodos todos são marcados também por volumes mais altos, ou pelo preço, né, pago pelo prêmio no Brasil, nos portos, mais alto ou mais baixo. Nós tivemos agora, desde aquela reunião que se teve na Argentina, do G20, entre Donald Trump e Xi Jinping, no jantar, eles se acertaram com isso. A partir do momento que começou a ter confirmações de novas vendas de soja americana para os Estados Unidos, o preço do prêmio no Brasil caiu, enquanto que o valor na soja em Chicago subiu. Não compensa exatamente aquilo que estava acontecendo, mas acabou ocorrendo no momento positivo. Por que é positivo? Porque é um momento em que o Brasil já não tinha mesmo soja para vender dessa temporada 2018-2019.